God, bless me, give me wisdom, light my way, my God. God, I know that you hear me. Only give me what is mine. Meu Deus, eu sei que o Senhor me ouve. Me dê sabedoria. Meu Deus, só me dê o que for meu. Meus amigos, minhas amigas, eu estou de volta. Para os amigos e as amigas que estão chegando no canal hoje e que não me conhecem, meu nome é Rodrigo, muito prazer. Eu vendo carros. No meu canal eu sempre faço os vídeos dos meus carros e dou minha opinião de dono. Passo os pontos positivos, os pontos negativos e a minha convivência com cada um dos meus carros. Eu vou fazer um vídeo hoje, meus amigos, com o nome dos amigos que já estão inscritos. Aqueles amigos que foram os primeiros a fazer a inscrição aqui para participar do sorteio. Eu lembro a você aí, amigo que ainda quiser participar, você me manda um e-mail para rodrigoplatino@gmail.com com seu nome completo, CPF, identidade, endereço completo e um celular para contato. Eu lembro a vocês que o valor de cada bilhete é R$25 por transferência ou por depósito. Se você quiser comprar mais de um bilhete, eu cadastro no seu nome. Hoje, meus amigos, eu vou fazer o vídeo com os nomes daqueles amigos que chegaram primeiro, aqueles que eu confirmei primeiro lá, os nomes estão aqui. Tem amigos que chegaram após o vídeo e os nomes não vão estar aqui. O sorteio vai ser no próximo domingo, no dia 12, vai ser o sorteio do meu Gol G4, aquele 2007 que vocês viram lá, é um prata. Pode jogar aqui no canal que tem os vídeos. Aqui embaixo também eu vou deixar nos comentários o e-mail lá para os amigos que quiserem participar. Os nomes que eu vou citar aqui, meus amigos, são aqueles, como eu falei, que se inscreveram primeiro e que eu confirmei. Alguns amigos chegaram após eu já ter feito o vídeo dos nomes. Tem amigos que chegaram aqui antes, mas eu já tinha feito o vídeo, como eu expliquei lá no vídeo anterior. Se o seu nome não está aqui, é porque você chegou após isso, ou então você fez alguma transferência que ainda não caiu, e aí o seu bilhete será cadastrado depois, na segunda-feira, foi feito após o vídeo. Eu lembro também para aqueles amigos que compraram mais de um bilhete, eu vou falar o nome dele uma vez só, para não ficar repetitivo, beleza? Senão depois o pessoal, mas o meu nome não está no vídeo, eu não vou participar. Vai participar. Só que se você chegou depois de eu fazer este vídeo, eu não tinha como colocar seu nome mais, beleza? Aqui está a urna, os amigos do grupo aí do sorteio já conhecem bem. Agora eu vou citar o nome e a cidade de alguns dos amigos que já estão confirmados e cadastrados para concorrer ao meu Volkswagen Gol G4, o 2007. Vamos lá então. Amigo Natanael Ferreira da Silva, Fortaleza, Ceará. José Beni Soares Trajano, Reituba, Ceará. Vanderlei Alves Oliveira, Itaitinga, Ceará. José Roberto Santos, São Geraldo, Minas Gerais. Paulo Pereira de Jesus, Salvador, Bahia. Fábio Luiz do Nascimento, Itaguaçu, Espírito Santo. John Leno de Souza, Nova Lima, Minas Gerais. Rafael Henrique Santos Pereira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Andrius Passos Boemec, São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Alessandro Barbosa da Costa, Serra do Ramalho, Bahia. Webert Júnior da Conceição, Esmeraldas, Minas Gerais. Vinícius Pedroso do Rosário, São Paulo, São Paulo. Wallison Marcos dos Santos, São Paulo, São Paulo. Tereza Cristina da Silva Bezerra, Guarulhos, São Paulo. Marcos Bogo, Agrolândia, Santa Catarina. Valdeir Rocha, Uberlândia, Minas Gerais. Cristiano Biasi, Vargem Grande do Sul, São Paulo. Natan Arquimano de Souza, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Jonas Alberto Pereira, Canoas, Rio Grande do Sul. Wesley da Silva Lima, Morrinhos, Goiás. Cícero Delmiro da Silva, Diadema, São Paulo. Carlos Maciel Barros Rosa, São Luís, Maranhão. Valdiomar Silva Matoso, São Paulo, São Paulo. Fábio Renner dos Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Reinaldo Soares Pinto, Ferraz Vasconcelos, São Paulo. Também Diego de Souza Viana, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Walter da Silva Lima Júnior, Mordilhas das Cruzes, São Paulo. Elizabeth Alves de Paula, São João da Boa Vista, São Paulo. Elielton Silva de Almeida, Brasília, Distrito Federal. Tarso Novaes
Cardoso, Goiânia, Goiás. Raimundo Danilo de Moraes, Rio de Janeiro. Reginaldo de Araújo Bravo, São Paulo. Daiane Ferreira de Alvarenga Gonçalves, Piumim, Minas Gerais. Marcelo da Silva, São Paulo. Bruno Eduardo Cerqueira, Contagem, Minas Gerais. Carlos Rodrigo da Cunha Paz, Sobradinho, Distrito Federal. Adilson Aparecido Rossi, Jundiaí, São Paulo. Também amigo Carlos Augusto de Carvalho Lima, Santa Fé do Goiás. Hildo Francisco Siqueira, Cariacica, Espírito Santo. Diogo Cabral dos Anjos, Rio de Janeiro. Milson Júnior Godinho de Camargo, Pirinópolis, Goiás. Robinson Uliano Assis de São Paulo, Robson. Sandra Francisca de Araújo Pereira, Osasco, São Paulo. Reginaldo Araújo Bravo, São Paulo. Rodrigo Henrique Mafra, Barulho, São Paulo. Fabrício Antônio Menezes, Baturité, Ceará. Gregory de Oliveira Barros, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Também outros amigos: Luiz Carlos Mendonça, Itu, São Paulo. Adilson José Lopes, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Diego Wilson Alexandre, Carrancas, Minas Gerais. Núbia Ludmila Amaral, São Luís, Maranhão. José Renan Cunha Alves, Fortaleza, Ceará. Elison Vieira Cardoso, São Mateus, São Paulo. Hélio Cristiano da Silva, São Bernardo do Campo, São Paulo. Johnny Oliveira Andrade, São Paulo. Fábio Joaquim Martins, em Guarulhos, São Paulo. Vinícius Aparecido Reis Nascimento, Santa Isabel, São Paulo. Hélio Bruno da Silva Cardoso, Brasília, DF. Everton Giovanni Hague, Santa Clara do Sul, Rio Grande do Sul. Paulo Sérgio Alves Lopes, Juiz de Fora, Minas Gerais. Também Jaime Ferreira Bueno, Araputanga, Mato Grosso. Récio Henrique Mendes de Oliveira, Anápolis, Goiás. Alain Dias Magalhães Pereira, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Fabrício Alves dos Santos, Sorocaba, São Paulo. Luiz Sérgio de Carvalho, Santoro, Itapira, São Paulo. Edilberto Rodrigues Sabino Limeira, São Paulo. Leonardo Faria de Moraes, Nova Lima, Minas Gerais. Rogério dos Santos, Mazuque, São Paulo. Mário Jorge Barbosa dos Santos, Criciúma, Santa Catarina. Cleiton Silva Rodrigues, Mombaça, Ceará. Ronaldo Baratelli, Salto, São Paulo. Vanildo Farias, Mariana, Minas Gerais. Jefferson Hiroshi, Unoque, Curitiba, Paraná. Elismar Ferreira, Nobre, Caraí, Minas Gerais. Ricardo Oliveira Rodrigues, Formosa, Goiás. Antônio Silvino dos Santos, São Paulo. Também outros amigos com a gente aqui: Rodrigo Vieira Lapa, Goiânia, Goiás. Lucas Moreira Melo, Espírito Santo, Dourado, Minas Gerais. Anderson Cerqueira da Silva, Caíra, São Paulo. Gilberto Ossim da Conceição, Ipatinga, Minas Gerais. Thiago Coppe da Silva, Blumenau, Santa Catarina. Marcelo Luiz Macedo, Lorena, São Paulo. Luciano Souza Brantes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Josmar da Silva Guilherme, Miracatu, São Paulo. Rubens José Montes Júnior, ele é de Santo André, São Paulo. Matheus Gonçalves Novaes, São Paulo. Luciano do Nascimento, Estância, Sergipe. Leandro Andrade da Silva, Vitória S. João Wilson Silva de Adema, São Paulo. Lucas Vinícius dos Santos Costa, Rio de Janeiro. Gabriel da Silva, São Paulo. Anderson Alves Souza, São Paulo. Alan César Turassi, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Flávio Santana Pinto, São Domingos do Prata, Minas Gerais. Janderson Aparecido do Carmo, Congonhas, Minas Gerais. Paulo Roberto de Araújo Carvalho, Guarulhos, São Paulo. Francisco Adriano Nunes da Silva, Currais Novos, Rio Grande do Norte. Luiz Fernando de Oliveira, Itatinga, São Paulo. Paulo Eduardo dos Santos de Adema, São Paulo. Francisco Inácio Rodrigues, Votuporanga, São Paulo. Gabriel Alessandro da Silva Neves, Resende, Rio de Janeiro. Luiz Fernando Baduino, Osasco, São Paulo. Glauber Silva Neves, Rio de Janeiro. José Rodrigo Moura de Souza, São Paulo. Bruno da Silva Mendonça, Dias Dávila, Bahia. José Gonçalves Brito, São Paulo. Cláudio Yoshito Takano, Belém, Pará. Francisco Massal Suguete Júnior, Tapiraí, São Paulo. Nayane Oliveira da Silva, Fortaleza, Ceará. Clóvis Pereira de Souza, São José dos Pinhais, no Paraná. Rafael Epifânio Pereira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Fernando Pereira Bezerra, São Bernardo do Campo, São Paulo. Márcio de Lima Pereira, Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Dilson Coelho Lobac, Belo Horizonte, Minas Gerais. Cleveland dos Anjos, Santos, Bom Jesus da Lapa, Bahia. Ricardo Matos de Souza Duarte, Petrópolis, Rio de Janeiro. Josemar de Souza Galvão, Americana, São Paulo. Leomar Santos de Vargas, Ararica, Rio Grande do Sul. José Antônio Bertolásio de Cubatão, São Paulo. Tiago Rodrigues da Silva, Santa Branca, São Paulo.
Wagner Francisco Viana, São Paulo, São Paulo. Raimundo Renato Gonçalves da Silva, Poranga, Ceará. Jamile Vaz da Silva Rocha, Brasília, DF. Olavo Ferreira dos Santos Filho, Salvador, Bahia. Walter Ricardo de Mendonça Vasconcelos, Olinda, Pernambuco. Pedro de Alcântara da Rocha Lima Cruz, Recife, Pernambuco. José Marcelo Lindoso Ferreira Júnior, Recife, Pernambuco. Outro amigo também, Márcio Cristiano da Silva, Maringá, Paraná. Alex Ramos da Silva, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Anádio Francisco Boretti, Erechim, Rio Grande do Sul. Luiz Fernando Alves Reis, Goiânia, Goiás. Daniel Carlos de Castro, Catalão, Goiás. Bruno Dantas Cruz, São Paulo, São Paulo. Sebastião Calixto de Oliveira, Contagem, Minas Gerais. Gleidson Marcos Campos Teles, Jaguaquara, Bahia. Leonardo de Souza, Conceição Ribeirão Pires, São Paulo, São Paulo. Vitor Freitas Soares, Rezende Costa, Minas Gerais. Eliseu Rodrigues dos Santos, Cariacica, Espírito Santo. Ricardo da Silva, Apucarana, Paraná. Julierme Pereira Alves, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sérgio Bagdonas, Ribeirão Preto, São Paulo. Júlia Henrique Bastos Almeida, Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Robson Cruz Pimentel, Serra, Espírito Santo. Ivan Carlos Brito, Lauro de Freitas, Bahia. Cícero Jacobson dos Santos Flor, Fortaleza, Ceará. Edmar Cardoso Torres, Taguatinga, Tocantins. Luciano Pereira dos Santos, Sumaré, São Paulo. Fábio Miguel Silva dos Anjos, Sabotão dos Guararapes, Pernambuco. Darlane Alves da Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais. Rafael Jesus Couto Franco da Rocha, São Paulo. Thiago Corrêa Nascimento, São Paulo, São Paulo. Robson Cruz Pimentel, Serra, Espírito Santo. Davidson da Silva Morim, Vespasiano, Minas. Raul Machado Ferreira, Limeira, São Paulo. Cristilano Pacheco Bastos Cordeiro, Rio de Janeiro. Wellington Antônio Almeida Santos, Salvador, Bahia. José Fábio Hermônio da Silva, São Paulo, São Paulo. Rodinei Tadeu Soares Araújo, Planaltina, DF. Benedito Matheus Seabra de Oliveira, Vitória, Espírito Santo. Miquéias Lopes de Araújo, Senador Eloy de Souza, Rio Grande do Norte. Cleison de Souza dos Santos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Também Marcos Felipe Hoffmann de Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Anderson Stanley Macedo Alves, Palmas, TO. Márcio Souza de Jesus, Itaguaí, Rio de Janeiro. Vanessa Aparecida de Paula Santos, Mauá, São Paulo. Josimar Freire dos Santos, Maringá, Paraná. Marcos Elísio Leite Werner, Curitiba, Paraná. Eliana Ramos Cardoso da Silva, Mongaguá, São Paulo. Carlos Maciel Barros Rosa, São Luís do Maranhão. Outros amigos com a gente também aqui participando do sorteio do gol. Anderson de Paula Lima, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Adenilson Batista de Jesus, São Paulo, São Paulo. Luciano de Souza Almeida, Guarulhos, São Paulo. Bruno Felipe da Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais. Marcelo Fernandes Silva, Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul. Ademilton Conceição Jesus, Carapicuíba, São Paulo. Muniz José da Silva, Caieira, São Paulo. Bruno Menezes de Oliveira, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Lucas Bruno de Moura, Dalfer, Brasília, DF. Moisés Nascimento Rodrigues, Santa Bárbara, Minas Gerais. Carlos Aparecido de Brito, São Paulo, São Paulo. Francis Rebouças, Belo Horizonte, Minas Gerais. Adagilson Fernandes Nogueira, Juiz de Fora, Minas Gerais. João Vitor Pereira Braga Rodrigues, Betioga, São Paulo. Bruno Menezes de Oliveira, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Jardel Thiago Leone Schroeder, Santa Catarina. Marcelo Henrique de Carvalho, Cataguases, Minas Gerais. Paulo Vitor Silva Nemoto Suzano, São Paulo. Vitor Antônio Lemos Rufino, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Igor Oliveira Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aquil Barbosa Laureano Betim, Minas Gerais. Moacir Campos dos Santos, Cotia, São Paulo. Antônio Cícero Lima Rodrigues, Barueri, São Paulo. Leonardo Luiz dos Santos, Caraí, Minas Gerais. Bruno Eduardo Franco, Luzerna, Santa Catarina. Edilson Santos da Silva, Teresina, Piauí. Nivaldo Oliveira da Conceição, Serra, Espírito Santo. Matheus Moreira Cardoso de Vinópolis, Minas Gerais. Leocádio Valentim, São Paulo, São Paulo. Neoliberto César Amaral, Minas Novas, Minas Gerais. Maicon de Paula Paiva, Ubá, Minas Gerais. Luiz Fernando Alves Reis, Goiânia, Goiás. Paulo de Oliveira Mota, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Shirley Darlene Portela, Monte Alegre de Minas, em Minas Gerais. William Kiyoshi Souza, São Paulo, São Paulo. Walter Ferreira Santos, Araucárias, Paraná. Elton Paulo Ferro Poli, Itapevi, São Paulo. Anderson de Almeida Coelho, Urucânia, Minas Gerais. Carlos Henrique Valeriano da Silva, Aracaju, Sergipe. Luciano Alves Borges, Magé, Rio de Janeiro. Everaldo Barbosa de Lima, Nápoles, Goiás. Paulo Pereira de Jesus, Salvador, Bahia. Alberto Yoshiaki Mack, São Paulo, São Paulo. Felipe Augusto Afonso, Taboão da Serra, São Paulo. Ezequiel Prestes do Amaral, Itararé, São Paulo. Leandro Souza da Silva, São Paulo, São Paulo. Aurélio Márcio Lages Nogueira, Maceió, Lagoas, Tales Rodrigues Barreto, Carlos Chagas, Minas Gerais. Wagner Alves Soares Chaves, Paracatu, Minas Gerais. Jailson Pereira da Silva, Recife, Pernambuco. José Adriano de Souza Timóteo, Fortaleza, Ceará. Miqueias Costa Ribeiro Machado, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Gabriel Alves da Silva, Francisco Morato, São Paulo. Neliberto César, Minas Novas, Minas Gerais. Leandro
Souza da Silva, São Paulo, São Paulo. Aline Cristina Pereira, São João do Oeste, Santa Catarina. Rodrigo Ribeiro, Sinop, Mato Grosso. Márcio Roberto Arantes, Mariana, Minas Gerais. Cláudio dos Santos Silva, São João do Oeste, Santa Catarina. Denilson de Souza Silva, Santa Luzia, Minas Gerais. Evaldo Santos Franca, São Paulo. Francisco Fábio Moreira Alves, Acaraú, Ceará. Pedro Henrique Feliciano da Silva, São Paulo, São Paulo. Luiz Henrique de Lima Carvalho, Belfort Roxo, Rio. Geilson Santos Magalhães, São Paulo, São Paulo. Antônio Braz Neves, Vila Velha, Espírito Santo. Rafael Vaz Teixeira, Mazoc, Brasília, DF. Weder Feliciano do Prado, Osasco, São Paulo. André José Marques Novaes, Mogi das Cruzes, São Paulo. Clever Soares de Carvalho, Serra, Espírito Santo. Aguinaldo Antônio da Silva, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Roberto Martins da Silva, Guarujá, São Paulo. Também Samuel Santos Alves, Matheus Leme, Minas Gerais. Nelson Francisco Assis, Curitiba, Paraná. Josemar Ribeiro de Andrade, Piracaia, São Paulo. Jonas Alves da Silva, Rio de Janeiro. Gabriel da Silva Feitosa, Vilar, São Paulo. José Antônio Mendes Boeira Neto, Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Sidney Gomes Alves, Pontes Gestal, São Paulo. Ricardo Henrique Lim, Estrela, Rio Grande do Sul. Jesse Hanani Souza de Oliveira, Porto Nacional, Tocantins. Osmar Gomes da Silva, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Leocádio Valentim, São Paulo. Valmir Miranda de Souza, Barrinha, São Paulo. Outro amigo também, Júnior Rodrigues de Oliveira, Piracicaba, São Paulo. Micael Bezerra de Souza, Aparecida de Goiânia, Goiás. Cleiton Silva Laurindo, Recife, Pernambuco. Anderson Marcelino, Cotia, São Paulo. Alessandro Gerson Torres, Teresina, Piauí. Alexandre Patrício Simões Moreira, Sete Lagoas, Minas. Diego Adorno, Santos, Salvador, Bahia. Marcos Rodrigo de Oliveira, Hortolândia, São Paulo. Júnior Rodinei Silva dos Passos, Canoas, Rio Grande do Sul. Jonathan dos Santos Roveta, Guarapari, Espírito Santo. Gleidson José da Paixão, São Paulo. Alisson Bruno Pinheiro Bezerra, Natal, no Rio Grande do Norte. Uriel Pinto do Nascimento da Silva, São Mateus, Espírito Santo. Daniel Watson Menezes de Lima, Calcaia, Ceará. Luciano Brandão, Rio de Janeiro. Aloísio de Sales Oliveira, São Paulo. Antônio Carlos Garcia, Campinas, São Paulo. Hugo Silva Ferreira, São Paulo. Ednilson de Souza Carvalho, São José da Barra, Minas Gerais. Paulo Taylor Maciel da Silva, Ananindeua, Pará. André Cristiano Soares de Andrade, Guarujá, São Paulo. Wellington Lopes Cardoso, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Alexandre Rodrigues do Amaral, Belo Horizonte, Minas Gerais. Gilbert Davidson de Medeiros, Natal, Rio Grande do Norte. José Mário dos Santos, Guaratuba, Paraná. Ranieri Kesley Broseguini de Souza, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Gerson Rocha Rezende, Várzea Grande, Mato Grosso. Jefferson Justino da Silva, São Paulo. Lucas Napoleão Vitório, Araraquara, São Paulo. Wellington José Coelho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Danilo Cardoso de Almeida, Dias Dávila, Bahia. Zualdo Montanari, Americana, São Paulo. Júlio César Azevedo Frizeira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Newton José dos Santos Júnior, Santa Maria da Serra, São Paulo. Marcelo Ferreira Lopes, Joinville, Santa Catarina. Pedro Manuel Presta Valadares, Maceió, Lagoas. Guilherme Cidade dos Santos, Florianópolis, Santa Catarina. Mauro Barbosa Lemos, Paim, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Antônio Carlos Teixeira, Rio de Janeiro. Diego da Silva Souza, Guarujá, São Paulo. Antônio Carlos Teixeira, Rio de Janeiro. Jackson Júnior Bento de Oliveira, Marizal, Rio Grande do Norte. Antônio Carlos Teixeira, Rio de Janeiro. André Aragão de Souza, Drummond, Belo Horizonte, Minas Gerais. Kleber da Silva Rodrigues, Itacoaxetuba, São Paulo. Dacide Matos, Concórdia, Santa Catarina. Rodolfo Alessi, São Bernardo do Campo, São Paulo. Samuel dos Santos Ribeiro, Cafarnaum, Bahia. Danilo Alves da Silva, Arcos, Minas Gerais. Marcos Moraes de Freitas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Emanuel Luiz Ferreira Filho, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Walen Rodrigo de Souza, Santa Luzia, Minas Gerais. Felipe Augusto de Assis Fernandes, Fortaleza, Ceará. Outros amigos participando conosco também estão aqui: Leonardo de Abreu Barbosa, Corumbiara, Rondônia. Marcos Laender do Couto, Conceição do Pará, Minas Gerais. Paulo Rodrigues da Silva, Minduri, Minas Gerais. Rômulo Oliveira de Paula, Acaiaca, Minas Gerais. Wagner Moreira Coelho, Mongaguá, São Paulo. Leandro da Silveira Franco, Piracaia, São Paulo. Joel Almeida Oliveira de Adema, São Paulo. Wanderson Luiz Santos Vieira, Contagem, Minas Gerais. Fernanda Ferreira Duque, Cuiabá, Mato Grosso. Rubens Santana da Cruz Filho, Guaíba, Rio Grande do Sul. Marcos de Oliveira, Maringá, Paraná. Marcelo Samesina, Taboão da Serra, São Paulo. Wander Santos Silva, Ouro Preto, Minas Gerais. Roberto Wagner Pires Silva, Salvador, Bahia.
Também Eduardo Pires Rodrigues, Belo Horizonte, Minas Gerais. Maurício Ribeiro, Elisalde, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Matheus Silva Carvalho, Pouso Alegre, Minas Gerais. José Cleidson de Oliveira Silva, Gravatá, Pernambuco. José Fábio da Silva, Inhapim, Alagoas. Ayrton Roberto Frutuoso da Costa, Taquara, Rio Grande do Sul. Valdeci Bezerra Duarte, Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Jean Rodrigo Carvalho, Evangelista de Canoas, Rio Grande do Sul. Jean Rodrigo Carvalho, ele comprou 2. Creuza Pereira Marçal, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ivan Nunes Afonso da Silva, Goiânia, Goiás. José Rodrigues Pereira Caporã, na Paraíba. Antônio Fagner Medeiros Gomes, Candeias, Bahia. Outros amigos com a gente também, Nelson Garcia Miranda, Bauru, São Paulo. Jacques Pérez, São Paulo, São Paulo. José do Carmo Oliveira, Caeté, Minas Gerais. Eduardo Queiroz Ferreira, Capelinha, Minas Gerais. Daiane Pedro Batista de Faria, São Paulo, São Paulo. José de Anchieta Martins Silva, Guarulhos, São Paulo. Lauton Marques da Silva, Governador Valadares, Minas Gerais. Marcos Barbosa dos Santos, Nova Santa Bárbara, Paraná. Wilberto Bernardo de Oliveira Filho, Natal, Rio Grande do Norte. Anderson Ferreira de Oliveira, Eunápolis, Bahia. Renato Rodrigues de Matos, Chapada do Norte, Minas Gerais. Douglas Alves Verde, Paraupeba, Minas Gerais. Alessandro Barros de Paiva, Santo André, São Paulo. Gabriel Manzani, Catanduva, São Paulo. Carlos Vinícius de Azevedo Pereira, Manhuaçu, Minas Gerais. Matheus da Silva Cristiano, Uberlândia, Minas Gerais. Thieres Araruna Almeida, Brasília, DF. Marcelo Aparecido Dias, Lençóis Paulista, São Paulo. José do Carmo Oliveira, Caeté, Minas Gerais. Josmavi Luiz da Silva Vieira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Também Vinícius Rocha Silva, Teresina, Piauí. Luiz Thiago Fonseca de Souza, Rio de Janeiro. Igor Cobuta, Campinas, São Paulo. Wellington Rocha Lima, Brota, São Paulo. Antônio Carlos Amâncio Júnior, Abreu Lima, Pernambuco. Ivo Camalier Magalhães, São Vicente, São Paulo. Wélia Mirtes Veras de Moura, lá de Tupã, São Paulo. Também Rafael Carlos da Silva, Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Welder Rodrigues Pereira, São Desidério, Bahia. Fabrício Augusto da Silva, Poços de Calda, Minas Gerais. Hélio Andrade Santos, Rio de Janeiro. Amanda Carolina Ribeiro Rosa, lá de Santa Rita do Araguaia, em Goiás. Marcelo Aparecida Dias, Lençóis Paulista, São Paulo. Alessandro Roberto Pérez, Indaiatuba, São Paulo. Álvaro Durães de Albuquerque, Sobradinho, DF. Daniel Costa Antunes, Navegantes, Santa Catarina. Giovanni Souza da Silva, Rio de Janeiro. Marcos Francisco Alves de Araújo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bruno Márcio Bardan Leite, Taubaté, São Paulo. Juscelia Augusto, Divinópolis, Minas Gerais. Abel Freitas Marinho, Ituiutaba, Minas Gerais. Alexandre Stock Soares, Santiago, Rio Grande do Sul. Guilherme Almeida Paiva, Brasília, DF. Emanuel Ribeiro Ferreira, Goiânia, Goiás. Elias do Nascimento Gomes, Brasília, DF. Alexandre Xavier Pereira, São Gonçalo, Rio. Rodrigo da Silva Correia, Marília, São Paulo. Leonardo Ribeiro Lopes, Linhares, Espírito Santo. Bruno Henrique Costa Gonçalves, Ceilândia, Norte, DF. Roberto Massaro Cato, de Londrina, Paraná. Rony Nogueira Sarmento, lá de São João do Rio do Peixe, Paraíba. Giovanni Gomes da Silva, Montemor, São Paulo. João Gustavo Coelho Rodrigues, Caldas Novas, Goiás. Josué de Souza das Santas, Rio de Janeiro. Joelson Cosme de Mendonça, Taubaté, São Paulo. Alexandro Platini Sanches, São Paulo. Emerson Augusto Rabelo de Azevedo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Igor Cobuta de Campinas, São Paulo. Silvio de Almeida Silva, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Moisés Nogueira Barbosa, Belém de São Francisco, Pernambuco. Rolando Espinosa Choque, Goiânia, Goiás. Tiago Soares do Nascimento, São José dos Campos, São Paulo. Também Felipe Eduardo Camita de Porto União, Santa Catarina. Wesley Luiz Carvalho Silva, Osasco, São Paulo. Jean Patrick da Silva, Conselheiro, Lafayette, Minas. José Edelmo dos Santos, Campinas, São Paulo. Roniele Rangel Moura, Santo Antônio Jesus, Bahia. Ângela Maria Menezes Pereira Bertolazzi, Cubatão, São Paulo. Marcos Vinícius Souza da Silva Góes, Suzano, São Paulo. Marcelo Pereira Matos da Silva, Uberlândia, Minas. Paulo César Ferreira de Lima, São Desidério, Bahia. Roberto Jerônimo dos Santos, Rio de Janeiro. Marcelo Piche, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Bruno Palome Nogari, Curitiba, Paraná. Júlio César Soares, Novo Rio de Janeiro. Douglas Giovanni de Souza, Natal. Marco Antônio Lemos, Murta, Betim, Minas Gerais. Silas Souza Ferraz Confins, Minas Gerais. Eduardo Nogueira da Silva, Santo André, São Paulo. Kelvin Renan de Souza Cordeiro, Feira de Santana, Bahia. Rodrigo Medeiros Gandela, Rondonópolis, Mato Grosso. Cristian Flávio da Silva, Congonhas, Minas Gerais. Clécio César Pestana, Vargem Grande, Paulista, São Paulo. Idiel Monteiro Santos, São Mateus,
Espírito Santo, Diego Natália dos Santos Pereira, Araquara, São Paulo, Francisco Fernandes, Sanabria, Foz do Iguaçu, Paraná, Uriel Cardoso Fernandes, Tubarão, Santa Catarina, Gisele Cristina Ladoci de Souza, em Campinas, São Paulo, também Etelmo Gilciano Grip, de Ribeirão Preto, São Paulo, Ronald Câmara Paz, de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Ivan Almeida, São Paulo, Paulo Gustavo Pereira Mendes, Marechal Deodoro, Alagoas, Mariana Gomes da Silva, Prudente de Moraes, em Minas Gerais, Cláudio César Gilbert, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Josué Marinho, Thiago dos Santos, São Vicente, São Paulo, Glauco Camaçari de Carvalho, Valinho, São Paulo, Gilberto Alves Ferreira, Caraguatatuba, São Paulo, Roninho Gomes Gonçalves, Santa Maria de Itabira, Minas Gerais, Ícaro Novaes Oliveira, Palmeiras, Bahia, Tiago de Moraes, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Pedro Almeida Nascimento, Vaguaína, Tocantins, Jorge dos Santos Garcia, Candeia, Minas Gerais, Samuel Padovani, Campinas, São Paulo, Ailton Santana, Santos Itápolis, São Paulo, Elismar Ferreira, Nobre Caraí, Minas Gerais, Miqueias Ferreira, Simão, São Paulo, Wanderson da Silva, Pereira, Barueri, São Paulo, Bruno Gomes Cunha, Jaraguá, Goiás, Maximiel da Cunha Pacheco, Ulianópolis, Pará, também Henrique Rodrigues dos Santos, Campo Largo, Paraná, Douglas Neves Silva, em Bugaçu, São Paulo, Renato Cabreira da Silva, Aparecida de Goiânia, Goiás, Guilherme Augusto Della Vecchia, Telêmaco Borba, em Paraná, Maria da Glória da Silva, Cursino Gomes, Recife, Pernambuco, Renato Altpetel de Rio de Janeiro, Cláudio Jesus Silva, Pindamonhangaba, São Paulo, Renan Gustavo da Costa Paulino, São Sebastião do Paraíso, São Paulo, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Rafael Reis Gonçalves, Macaé, Rio de Janeiro, Elber Luiz Cardoso, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Com a gente, Elber Luiz Cardoso, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, José Elisandro Baque, Angelina, Santa Catarina, Iago Santana, Otton Ilhéus, Bahia, Djalma Gessino dos Santos, Rio de Janeiro, Vanusa de Lima, Brás Silva, Nova Odessa, São Paulo, Clarenson Miranda da Cruz, Santo Salvador, Bahia, Alex Silva de Oliveira, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Rodrigo da Silva Queiroz, Olinda, Pernambuco, Robinson, Luiz dos Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo, Caio Felipe Alves Colê, Caçador, Santa Catarina, Magno Araújo Moreira, Couto de Magalhães de Minas Gerais, Matheus Martins Luz de Laranja da Terra, Espírito Santo, Renato Cabreira da Silva, Aparecido de Goiânia, Goiás, também Amauri Ferreira da Silva, Águas Belas, Pernambuco, Adley Nelber Teixeira, Buritis, Minas Gerais, Rodrigo Loures Correia, Hortolândia, São Paulo, Marcelo Barino, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Décio Nakamura, Santo André, São Paulo, Amaro Daniel Neto, São Paulo, Massato Cano de Londrina, Paraná, José Ronaldo da Silva, Guarulhos, São Paulo, Éder Soares, Guaranésia, Minas Gerais, Carlos Eduardo Miranda Brito, Guarujá, São Paulo, Abraão Paiva Reis, Guarulhos, São Paulo, Nilson Carlos Campiol, Farroupilha, Rio Grande do Sul, Ana Jéssica Machado, Campinas, São Paulo, Valdinei Ribeiro da Silva Oliveira, Minas Gerais, Valdete Coimbra Costa, Belo Horizonte, Minas Gerais, Benilson Souza, Oliveira, Fortaleza, Ceará, Teodoro Chaurim Pereira, Pirapora, Minas Gerais, Domingos Alves da Silva Filho, Caxias, Maranhão, Miguel Arcângelo Bendia Júnior, Itamonte, Minas Gerais, também Otaviano Bezerra Veiga, Aracaju, Sergipe, Kenneth de Souza Costa, Belo Horizonte, Minas Gerais, Fábio Henrique dos Reis, Esquizar, Itapecerica da Serra, São Paulo, Emanuel Oliveira Alves, Montes Claros, Minas Gerais, Luiz de Furtado Ferre, Pimenta Bueno, Rondônia, Renata Guimarães de Oliveira, Vila Velha, Espírito Santo, José Almir Queiroz de Moura, Francisco Morato, São Paulo, Humberto Canassi de Moraes, Amparo, São Paulo, Jonathan Robinson Ramos da Silva, Londrina, Paraná, William de Souza Barreira, Carolina, Maranhão, também Ailton Aparecido Aquino Nunes, Belo Horizonte, Minas Gerais, Jaqueline de Souza Costa, Belo Horizonte, Minas Gerais, Arlen Aparecido de Matos, Datas, Minas Gerais, Rosemiro Isidoro Machado, Canaã, Minas Gerais, Luciano José dos Santos, Itapevi, São Paulo, Leonardo Siqueira Mater, Gravataí, Rio Grande do Sul, Wedo Nogueira, Olímpio, Serra, Espírito Santo, Rafael Reis Gonçalves, Macaé, Rio de Janeiro, Otaviano Bezerra Veiga, Aracaju, Sergipe, José Ramos de Souza, Taboão da Serra, São Paulo, Diogo Diniz Brandão, Rocha, Goiânia, Goiás, Rodolfo Luiz Malsa, Niterói, Rio de Janeiro, Elber da Silva, Emiliomen Fernandes, Sítio Novo, Maranhão, Welder Pires, Matheus de Unaí, Minas Gerais, Vivian Fagnani, Duartina, São Paulo, Rangel Braga, Guimarães, Belo Horizonte, Minas Gerais, Elson Ataíde Pereira, Carinhanha, Bahia, Rafael Vinícius Amaral, Barnabé Bebedouro, São Paulo, Warley Pereira da Silva, Serra, Espírito Santo, Josiel Del Carlos Ferreira, Cariacica, Espírito Santo, Moisés Nascimento Rodrigues, Santa Bárbara, Minas Gerais, Giovanni Venerano Chaves, Anápolis,
Goiás, Benivaldo Castelo da Silva, Valparaíso de Goiás, Goiás, Valteir Amorim da Silva, Campinas, São Paulo, Mark Johnny Moraes, Paraupebas, Pará, Éder Gonçalves da Cruz, São Paulo, Diogo Ribeiro Bertolazzi, Santos, São Paulo, Cristiano Oliveira Martins, Pirapozinho, São Paulo, Lucas Soares, Vera, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Anderson Luiz Ramos, Rio Branco, Acre, Leonardo Moraes de Oliveira, Apolinário, São Roque, São Paulo, Bruno Henrique da Costa Alves, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Leandro Ragazzi, Rio de Janeiro, Marco Antônio Messias Silva, Amarinópolis, Goiás, Rafael Francisco Vieira, Curitiba, Paraná, Aderilton Júnior de Souza, Ipatinga, Minas Gerais, Gilcélio Augusto, Divinópolis, Minas Gerais, Paulo César Martins, Rio de Janeiro, Edinaldo Sardello de Jesus, Rianópolis, Goiás, Vinícius Ferreira Barroso, Botumirim, Minas Gerais, também Alex de Souza Martins, Itaguaí, Rio de Janeiro, José Antônio dos Santos, Santo Antônio da Platina, Paraná, Marcelo Santos Soares, Magé, Rio de Janeiro, Vander Nunes, Irigói, Curitiba, Paraná, Bruno Eduardo Cerqueira, Contagem, Minas Gerais, Márcio Tostes de Almeida, Rianópolis, Goiás, Arizete Gomes da Silva, Salvador, Bahia, Cristiano Oliveira Martins, Pirapozinho, São Paulo, Rodrigo Rianelli Lopes, Rio de Janeiro, Marcelo Lopes de Andrade, Palmas, Tocantins, Sérgio Antônio da Silva dos Santos, Colombo, Paraná, Lucas Henrique Silva, Aparecida de Goiânia, Goiás, Adelson, Anderson Fernandes Monteiro, Macaé, Rio de Janeiro, Isaac Coelho de Santana, Maceió, e alguns amigos também que estão aqui nessas algumas folhas que eu ainda não cortei. Leandro José da Silva, São Miguel Paulista, São Paulo, André Cristiano Soares de Andrade, Guarujá, São Paulo, André Batista com Santos, São Paulo, Bruno Tadeu Rodrigues Silva, Bonfinópolis, Goiás, Sandro Roberto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Fábio Barbosa da Rocha, Francisco Morato, São Paulo, David Leandro da Silva, Guiar, Jundiaí, São Paulo, André Luiz Viana da Silva, Mariana, Minas Gerais, o Elson Aparecido de Aguiar, Perdões, Minas Gerais, Rafael de Oliveira Neto, Lages, Santa Catarina, Pedro Luiz dos Santos Carvalho, Niterói, Rio de Janeiro, Marcelo dos Reis Silva, Brasília, DF, Márcio Fernandes de Oliveira Pires do Rio, em Goiás, Joel Bueno de Santana, Curitiba, Paraná, Anderson Ferreira Soares, Araraquara, São Paulo, Alex Nunes dos Santos, Goiânia, Goiás. Outros amigos, Adailton Souza Santana, de Jundiaí, São Paulo, Túlio Ferreira Caetano, Goiânia, Goiás, Carlos Eduardo Marques Góes de Salvador, Bahia. Então, meus amigos, estes são os amigos que estão confirmados, já estou confirmando em vídeo, são os amigos que fizeram primeiro aí. E se seu nome não está no vídeo, é porque você provavelmente chegou após eu ter feito esse vídeo, então não tinha como colocar, mas pode ficar tranquilo que todos os nomes e todos os amigos que eu confirmei lá pelo WhatsApp, que eu confirmei lá com os amigos do grupo, pode ficar tranquilo que seu nome vai estar aqui na urna, junto com todos, para concorrermos ao gol no próximo domingo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu lembro a vocês que todos os dias eu coloco vídeo novo no canal. O canal é atualizado diariamente. Eu peço o favor que vocês se inscrevam no canal. Eu fico muito feliz porque o canal está crescendo muito. Tem muitos amigos novos e muitas amigas chegando de todo lugar do Brasil e do mundo. Peço também o favor que vocês compartilhem os vídeos nas redes sociais para que outros amigos conheçam o canal e se juntem conosco. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. God be with you. Deus esteja com todos vocês.